No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as 5 razões por que você não aprendeu inglês ainda. Por que você não consegue aprender inglês? Por que você passou 20 anos no colégio e nunca conseguiu falar uma palavra em inglês? Eu vou te dar 2 motivos muito simples para que você comece agora a estudar inglês, comece agora a aprender essa língua tão difícil que as pessoas acham que é tão complicada, mas que não é. 2 motivos. O primeiro motivo porque você deve aprender a língua inglesa porque vai ser bom para você entender filmes, entender séries, você poder interagir com pessoas de outras culturas, de outros países. Não só interagir com americanos ou com pessoas norte-americanas, do Canadá ou dos Estados Unidos, mas interagir também com pessoas de outros países como até a China, chineses. Porque como o inglês é uma língua praticamente universal, você vai poder comunicar com todas as pessoas no mundo inteiro. E hoje o mundo está muito globalizado. Hoje as relações, tanto financeiras quanto estão muito globalizadas. Então é um dos motivos por que você deve aprender inglês. A segunda motivo que você deve aprender inglês é que... qual é mesmo? Ah, é só para ter um bom emprego? Não, não é só para ter um bom emprego. Não estude inglês para ter um bom emprego, para conseguir um emprego melhor. Isso não é um bom motivo para que você aprenda a língua inglesa. Se você ir com essa mentalidade que você vai conseguir um bom emprego, você não vai aprender inglês. Para aprender inglês, você deve ter paixão em estudar a língua. Você deve ter paixão em entender a cultura, o cotidiano e emergir nessa cultura, vamos dizer, americana. Assim você vai aprender inglês. Não tenta aprender inglês para tirar notas boas ou para ter um currículo melhor, mas coloque um outro motivo. Coloque a paixão em primeiro lugar para que você aprenda com mais rapidez e com mais motivação, vamos dizer assim. Um dos primeiros motivos por que as pessoas não aprendem inglês no colégio. Quando eu estava na quinta série ou sexta série, sempre tinha a bendita matéria de inglês, que era uma matéria, para mim, era super complicada, super chata, super tediante. E eu sempre tirei notas baixas nessa matéria de inglês. Sempre tive dificuldade em entender o verbo to be, sempre tive dificuldade de entender várias coisas do inglês. Nunca... E só que nós, naquela época, nós estudávamos inglês para poder tirar a nota boa e passar de ano. Esse era o objetivo. E por isso que nós não aprendemos essa língua. Porque nós ficamos 20 anos no colégio, na faculdade, todo esse período tendo essa matéria na grade curricular, e nós não aprendemos porque nós a usamos apenas para passar de ano, apenas para esse objetivo. E se você coloca tudo que você vier a aprender na sua vida, se você vier a fazer somente para cumprir uma obrigação, você não vai ter gosto por aquilo, você não vai aprender isso. Essa é a verdade. A segunda coisa é o método que são utilizados nas escolas de inglês. Nas escolas de inglês não, mas no colégio, naquela época, quando eu era estudante, os métodos para a aprendizagem de inglês eram péssimos, cara. Gramática, muita gramática, pouca interação. Então os métodos não funcionavam, não funcionavam. As pessoas tinham raiva de aprender inglês, essa é a verdade, as pessoas não gostavam. Bom, pelo menos eu não gostava. A maior parte das pessoas não gosta de aprender inglês. Acha uma coisa complicada, acha que deveria ser retirado da grade curricular. Mas o inglês é tão importante quanto qualquer outra matéria. Você não tem ideia de como ele é importante. Você já chegou numa situação onde você teve que encontrou um estrangeiro na sua cidade e você viu que seu amigo falava bem e você ficava ali praticamente panguando, não entendia nada, não conseguia interagir e você ficava assim totalmente se sentindo inferiorizado. Essa é o sentimento que você sente. Inferiorizado. Quando você vê uma pessoa até mais nova que você falando uma língua fluentemente, não fluente, mas se comunicando de uma forma bacana com um estrangeiro. Isso era o que eu sentia. Isso foi um dos motivos porque também eu comecei a me dedicar mais. Um segundo motivo porque você não aprende essa língua é porque você não se dedica, muitas vezes você não tem tempo. Eu não tenho, por isso eu não tenho tempo para me dedicar.
eu não tenho tempo, nem o meu dia é corrido, meu dia só tem 24 horas. Ah, o meu também só tem 24 horas. Mas eu não tenho tempo para aprender. Mas eu quero te dizer que você com meia hora por dia, meia hora, você consegue aprender essa língua em um ano. Apenas um ano, meia hora, um ano, você consegue aprender. Não aprender a falar fluentemente como um americano, mas você vai poder aprender a se comunicar com o americano. Ser fluente é diferente de se comunicar, ok? A terceira questão, por que as pessoas desistem de aprender inglês, é porque elas acham que vão aprender inglês em um mês. Elas acham que vão frequentar uma escola de inglês em um mês, elas vão já começar a entender todos os filmes e todas as séries. Isso é mentira, isso não existe. Por quê? O inglês ele é absorvido por nós de uma forma gradativa, assim como toda a língua. Quando você aprendeu a falar lá na sua infância, quando você cresceu e começou a falar as primeiras palavras, foi algo gradativo, foi algo que você não precisou de traduzir. Então foi algo gradativo. Um bebê começa a falar as primeiras palavras, formar as primeiras frases com um tempo muito maior do que um ano. Por que você quer aprender um inglês em um mês? A entender o que o filme está falando, o que uma música está falando em um mês? Não consegue. Então as pessoas acham que por elas não entenderem nada que está se passando nesse universo de inglês, elas desistem. Eu não estou entendendo essa música. E a pessoa vai e desiste. Você não vai entender, mas você vai entender um pouco de uma música. Se você estudar, se dedicar, você em pouco tempo vai entender mais ou menos 30% daquela música. Só que é preciso que você tenha persistência, disciplina. Nada na vida. Sem disciplina você não consegue nada na vida. Essa é a verdade. E a quarta coisa, por que as pessoas não aprendem inglês no colégio ou nas escolas de inglês? Porque o método que é usado se baseia muito na gramática, se baseia muito nas traduções, se baseia muito em outras coisas que não despertam a paixão nas pessoas, no aluno. Quando você começa, a minha sobrinha, ela aprendeu a falar muito rapidamente. Por quê? O método que ela utilizou foi um método que ela sentia prazer em fazer, que era escutar uma música de um cantor americano que ela, por sinal, ela gostava muito. E séries tipo Friends, são séries que essas coisas, todas essas coisas, esse conjunto de coisas que as pessoas têm prazer em ver, faz com que você aprenda a língua muito mais rápido. E quando você consegue conciliar algo que te dá prazer e o aprendizado, você consegue ter um êxito muito maior para qualquer coisa. Por isso, muitas vezes, eu já vi até uma pessoa falar que nós somos a geração Netflix. Por quê? A geração Netflix é aquela que absorve conhecimento e ao mesmo tempo se entretém. Ou seja, o entretenimento mais o conhecimento que é o que significa a geração Netflix. Muitas pessoas, muitos adolescentes, jovens, estão utilizando o conhecimento e o entretenimento ao mesmo tempo para poder ter o conhecimento, na verdade. Bom, gente, para que o vídeo não ficasse muito longo, eu resolvi fazer ele em duas partes. Então, essa é a primeira parte. E aí, se você quiser conferir a segunda parte, é só clicar aí abaixo e está a segunda parte. Um grande abraço para vocês.